Você já parou para pensar em como está a situação da educação secular moderna? O que será que famílias cristãs devem fazer no meio desse cenário? E para responder tudo isso, hoje a gente vai estar conversando com a Vitória Reis. Ela é mãe, esposa, professora e pedagoga, e ela vai estar compartilhando conosco mais sobre o seu novo projeto e explicando o porquê ela o criou. O projeto se chama Pedago Consciente, tenha certeza de olhar aqui na descrição, porque ela vai nos conscientizar sobre como está a educação hoje, como estão as escolas, as universidades, as ideologias por trás e como pais cristãos podem assumir o controle da educação dos seus filhos. Eu tenho certeza absoluta que essa conversa vai ser uma bênção na sua vida, então pega um chazinho ou um café e vem aproveitar com a gente. Vi, muito obrigada por estar aqui de volta. Sim, novamente. Eu tô feliz. Inclusive, a gente comentava há pouco como passou o tempo, né? Parece que foi há pouco tempo, mas quando a gente foi fazer as contas aí, o Manuzinho ainda tava na barriga da última vez. E estou de volta. Muito feliz de estar com você. Sou uma admiradora do seu trabalho, de tudo que você tem construído. Então, assim, é um prazerzaço estar aqui. Ai, Vi, o prazer é todo meu e eu amo acompanhar seu conteúdo. Eu já falei isso outras vezes pelo Instagram, já na última vez que a gente conversou aqui pelo YouTube, né, pelas entrevistas, mas como que é lindo ver a forma como você fala, a forma que você também coloca verdades tão fortes de uma forma compreensiva, de uma forma que dá para entender. E agora você está com um novo projeto, que é o que a gente vai estar conversando hoje, o do Pedago Consciente. Falei certo? Sim, certíssimo, Pedago Consciente. E é interessante porque muitas pessoas, assim, até nessa trajetória, né, do digital, não sabem a minha primeira formação, que é a pedagogia. Tudo isso começou, tudo que eu vivo hoje, esse despertar, querer de alguma forma, né, conscientizar as pessoas, começou por conta do meu processo de conversão real e de indignação, né, com o que acontecia no mundo na universidade. Olha que interessante, enquanto eu cursava pedagogia. Então, esse projeto já estava no meu coração há muito tempo, mas eu sabia que tinha o momento certo de ele começar, né, a ser algo que não vivia só dentro de mim, mas agora para outras pessoas também. E chegou, graças a Deus, Pedago Consciente está aí. Minha oração é que cresça muito, conscientize muitos educadores e muitas famílias também. Isso é interessante, né, Vi? Porque igual você falou assim, tem coisas que a gente vê e que a gente fica revoltada de simplesmente cogitar que coisas assim existem. Sim. Então, e às vezes assim, como crentes, às vezes a gente pode acabar caindo numa ingenuidade de até há pouco eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava conversando como que às vezes gerações passadas estavam acostumadas com uma geração, assim, que tinha menos hostilidade Aham. aparente. Agora o mundo tem uma hostilidade muito grande à fé cristã e, óbvio, isso vai impactar o ensino na escola, o que um pedagogo, que um professor, a forma como ele pensa, vai estar tudo ali dentro, né. Então, o mundo, de certa forma, virou, e a gente agora, como crentes, a gente tem que aprender a se adaptar, né, via toda essa Exatamente. mudança. Existe, de fato, hoje uma hostilidade muito maior à fé cristã. E a gente tem Uhum. disso por conta do que existe no imaginário social das pessoas hoje, né? Querendo ou não, para ficar assim, até uma forma talvez simples da gente explicar. Há anos atrás, as pessoas elas já tinham um comportamento um pouco mais parecido com o cristão, mesmo de alguma forma não seguindo a fé cristã. É claro que quando a gente Uhum. entende na palavra sobre uma vida piedosa, a gente sabe que a gente não está falando apenas de obras, até porque ser um bom cidadão, qualquer um pode ser, né? Uhum. Nós estamos falando de filhos de Deus, mas ainda assim o crivo moral tinha uma influência muito grande do cristianismo. Uhum. Hoje, querendo ou não, tudo é muito relativo. Você não pode mais trazer uma verdade absoluta sobre nada, e isso tem as suas consequências. E é essa Uhum. degradação total da moral. Então, coisas que eram básicas para o ser humano, hoje se tornaram coisas radicais da religião. Que coisa doida, né? O que era normal agora é um radicalismo. E a gente Uhum. precisa, sim, eu creio que, inclusive, como jovens, nós precisamos
saber navegar nesse universo, porque Uhum. senão as nossas mentes elas vão sendo tomadas aos poucos, né? E é o que me entristece muito, o que você falou, que me indignou demais nesse processo de formação, foi o quê? Eu fiz pedagogia numa instituição confessional. Não vou citar nomes aqui, porque é uma instituição extremamente conhecida, uma das maiores instituições cristãs do Brasil, e eu não tive, olha que coisa, eu não tive cosmovisão cristã no curso de pedagogia dentro de uma das principais instituições confessionais do Brasil. E você pensa bem o nível que chegou, né? E a gente está falando de um curso que é um curso de formação humana. A pedagogia, ela vai trazer, obviamente, hoje tem de fato foco na educação infantil, mas o foco da pedagogia é a formação humana, vai muito além do que muitas pessoas entendem. E justamente nisso, você perdeu o principal, que é a cosmovisão cristã, você perde tudo. E foi ali que eu entrei num questionamento que eu pensei, gente, o que está acontecendo? Eu tô começando a pensar completamente como uma pessoa mundana, sendo que eu pensei numa instituição cristã e eu nem aprendi nada sobre isso. Eu não esqueço que minha primeira aula, literalmente a primeira aula que eu tive de todas, assim, depois da apresentação do curso, foi uma aula que eu aprendi Rousseau. E a gente foi a fundo em Rousseau. E eu fiquei pensando, obviamente, não na hora, né? Porque no começo tudo é apresentado de uma forma, eu ainda estava ali muito imatura no início da formação. E é por isso que eu faço tanto trabalho que eu tenho hoje. Porque a nossa imaturidade, ela leva ao engano, né? O fato de a gente não ter uma cosmovisão fortalecida, não ter o imaginário social fortalecido, coisas bonitas atraem a gente. Então, você escuta sobre a valorização da criança, ou sobre a construção ali da infância, aquela coisa, aquilo te ilude, se você, obviamente, está cego, né? Hoje eu entendo que eu estava ainda num período de cegueira. Eu falo que o maior milagre que eu vivi é que, de fato, eu era cega e agora eu vejo, para a glória de Deus, o Senhor abriu minha visão para entender aquilo que está por detrás, né, de muitas coisas. Então, assim, foi isso que me levou a essa indignação inicial. Imagina numa universidade federal, né? Se eu estou falando desse contexto, então vamos pegar aí outros extremos. Por isso que é tão importante a gente conhecer de fato a fé cristã, aquilo que nós acreditamos, e entendermos, né? O nosso assunto hoje aqui é educação. O impacto da educação para o que a gente tem vivido hoje. Se a gente olha a construção do Brasil, vamos pegar até a sociedade ocidental como um todo, nos últimos 60 anos, não foi do nada que a gente vive tudo que a gente vive hoje, né? Existe toda uma plantação muito paciente, inclusive, para implementar valores e princípios completamente contrários do que nós acreditamos que são os ideais. E por isso que eu acredito tanto na educação e oro a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós, das famílias, que os pais, sabe, acordem, que os educadores acordem, porque a gente tem urgência para trabalhar. Não, isso é muito verdadeiro. E que isso que você falou, né, Vida, a gente saber realmente conhecer a nossa fé para a gente conseguir identificar aquelas coisas que são, de certa forma, astutas, que muitas vezes estão sendo ensinadas, mas porque elas estão justamente com essa roupagem bonitinha, como você falou, muitas vezes a gente acaba acreditando e às vezes até numa ingenuidade achando que é o nosso dever cristão acreditar numa coisa assim, ou então a gente vai tentando juntar a fé cristã com alguma filosofia, alguma ideologia, e às vezes a gente acaba criando dano para nós mesmos. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu tive que estudar Kant, e eu lembro que uma vez eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, eu vou sair da minoridade, vou alcançar a maioridade, eu vou questionar tudo e vou descobrir tudo por mim mesma. E você pensa, uma menina que tem uma família cristã, que foi criada aprendendo Uma a Bíblia, base falando uma moral, coisa né? dessa. E justamente, assim, tinha uma base, mas porque ouviu, achou interessante e fez uma bagunça na cabeça, achou que isso era o certo. E depois de um tempo eu olhei pra trás e eu falei assim: "Gente, o que que saiu da minha boca?". Porque vem de uma forma que às vezes a gente acaba abraçando, né, essa questão, assim, da gente ter essa aquela questão que o Senhor Jesus falou, né, muitas vezes os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz, porque a gente muitas vezes Exatamente. não para pra pensar e ver aonde as coisas estão indo.
Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Vi, é justamente sobre essa questão que muitas vezes, especialmente assim, trazendo na questão da educação, e muitas vezes pais buscando educação para os seus filhos, que muitas vezes a gente acaba acreditando de que as coisas são neutras, de que a educação é neutra, e a gente acaba se enlaçando nesse mito da neutralidade. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre o porquê a educação não é neutra? Com certeza, isso é tão importante. Eu acredito que, na verdade, hoje, essa visão de neutralidade, ela é o maior perigo para as famílias. Por quê? Porque Uhum. o pai, ele imagina, por exemplo, que ao enviar o filho para a escola, ele vai aprender ali matemática ou alguma outra coisa, e aquilo não necessariamente vai interferir, né, na condição moral da criança e do indivíduo. Só que nós precisamos entender que a educação ela só tem duas possibilidades, mesmo o ensino mais pragmático. Ou ele é para Deus ou ele é contra Deus. Não tem como nós ensinarmos para a neutralidade, porque a Hum. neutralidade não existe. E isso não só em via de conteúdo, porque o conteúdo ele já não é neutro. Porém, sobretudo quando nós pensamos no transmissor desse conteúdo, ele nunca é neutro. Um professor nunca será neutro. Por quê? Porque ele é dotado de uma cosmovisão, de princípios e valores, e ao ensinar, a compartilhar, ao conduzir, que é o papel que o professor ele vai ter, por exemplo, de influência na vida dos indivíduos, ele vai imprimir daquilo que ele carrega. Então é Hum. muita ingenuidade nós pensarmos que não haverá ali uma intervenção moral, e não só moral, como espiritual. Eu gosto muito de algo que eu ouvi uma vez, né? E eu não lembro agora o nome, mas um pastor estava falando sobre isso, que nós enviamos, né, todos os dias os nossos filhos para Roma e nos Uhum. surpreendemos quando eles se tornam ali romanos. E de fato esse processo, por quê? Essa visão da neutralidade é o que eu costumo explicar para os pais, que é o que faz com que eles abaixem a guarda. Qual que é o Uhum. problema de uma pessoa que ela está numa guerra, numa batalha? Ela abaixar a guarda. Porque quando ela relaxa, ela pensa o quê? Aqui não tem perigo, isso aqui não tem tanto perigo assim. E nesse descanso, nesse relaxar, que nós abrimos uma brecha, de fato, para que conhecimentos, vamos pegar até o exemplo que você acabou de citar. Você vê o discipulado, o acompanhamento daquilo que os filhos estão recebendo em casa e fora de casa, ele é constante, porque em Uhum. algum momento a mentira ela vai aparecer e nós precisamos, né, cuidar disso da forma certa com a verdade. E obviamente fortalecer as crianças, os nossos filhos, enfim, aqueles a quais nós somos responsáveis, né, de alguma forma, para que eles não sejam influenciados por isso. Então é importante a gente ter assim, com toda certeza, a educação não é neutra. Ou ela Uhum. será para Deus, ou ela será contra Deus. E, inclusive, isso vem de uma cosmovisão quebrada que nós temos de entender até uma neutralidade espiritual. O cristão ele não entende que não existe o caminho do meio, né? Nós estamos ou com o Senhor. Não existe terceira via. Exatamente, não existe a terceira via. E, infelizmente, tem cristãos que se comportam como se nesse mundo a gente estivesse nessa zona neutra. E depois a Uhum. gente vai ver para onde que eu vou, né? E não é bem assim que funciona. Nós já estamos a caminho de, né? Nós já estávamos todos em caminho de condenação, e o Senhor Jesus interviu nisso, e hoje nós podemos ter vida. E esse princípio ele segue também para a área do conhecimento. Então, se eu posso deixar, né, esse alerta para os pais, e não só isso, mas os educadores também. Muitas vezes os educadores, eles têm a impressão de que eles podem ter uma postura neutra, o que também não Uhum. é possível, não tem como eu me desfazer, né? Eu gosto de brincar que não é que você é um professor cristão. Você é um cristão que é professor. Uhum. Existe uma ordem de prioridade. Eu primeiro sou cristã, depois sou educadora. Então, toda a minha ação educacional precisa ser influenciada pelo cristianismo que eu vivo. E não assim, eu sou professora, mas eu sou cristã, então eu preciso saber se é impossível Uhum. separar. Porque senão você vai, obviamente, abrir concessões e ensinar, conduzir coisas completamente contrárias a tua fé. Da mesma forma, como pais, né, nós precisamos também ter esse entendimento.
tudo que eu faço precisa. O mandamento para os pais, né? A ordenança do Senhor, eu gosto muito desse texto, lá em Deuteronômio 6, a gente vai seguir isso por toda a Bíblia, depois a gente vai ver que o Senhor Jesus, mais uma vez, coloca amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar ao nosso próximo como os principais mandamentos. Mas o que a palavra vai dizer desde Deuteronômio é o quê? O papel do pai é inculcar a palavra dia e noite na mente do filho. E o que o texto vai dizer? Prenda nas portas, nos umbrais das portas, nas janelas, é no caminho, é andando, é deitado, é comendo, é vivendo. Aquilo precisa estar como parte do estilo de vida da família. E quando a gente tem a nossa missão clara, a gente entende também, opa, então tudo que eu faço no meu dia a dia precisa colaborar com essa missão. E aí, a gente, mais uma vez, combate também essa neutralidade, né? Então, como que eu envio para um lugar que eu não sei se está colaborando com a minha missão ou não? Então, assim, obviamente são coisas que confrontam, mas nós precisamos pensar sobre isso e precisamos assumir a realidade. É uma ingenuidade muito grande querer confiar na neutralidade e depois a conta ela acaba chegando, né? E até porque, assim, a gente vê esse padrão desde Gênesis, né, Via, da questão de que existe uma antítese, existem dois lados que eles são opostos e que agora no meu momento devocional eu tô lendo quando Balaão é contratado para amaldiçoar o povo de Deus e depois que não dá certo, ele dá uma estratégia. Misture as mulheres moabitas no meio de Israel. E muitas vezes isso tem sido uma das principais coisas que tem feito com que os jovens hoje se desviem, com que crianças estejam achando normal estilos de vidas pecaminosos. Até em algum livro que eu estava lendo, um pastor, ele estava falando de uma forma muito pastoral, assim, aconselhando um jovem, que o jovem falava assim, pastor, eu sei que os meus amigos estão vivendo em pecado, mas eu gostaria que não fosse. Então você vê essa luta que acontece no coração de vários jovens, e por quê? Porque muitas vezes nós, enquanto crentes, estamos querendo fazer uma junção que Deus não faz. A gente E é está um querendo juntar o que Deus casamento, separa, né? Exatamente. Você fala esse exemplo de Balaão, quando nós olhamos a queda de Salomão, é justamente essa. A queda dele está não simplesmente pela união com diversas mulheres, o que já é uma queda moral e pecaminosa, mas porque existia ali uma aliança com outras culturas, com outras coisas que levou, né, a adoração de outros deuses, a uma corrupção no comportamento, porque não tinha mais a devoção somente ao nosso Deus, a idolatria. É justamente aí que o perigo começa. E é quando o que você estava dizendo, né, a gente trata como algo que não é tão perigoso assim. Aí, quando a gente se dá conta, o estrago já foi tão grande que é difícil intervir, porque não começa as pessoas, às vezes, o que eu sinto, assim. Vou falar um pouco agora da minha perspectiva, conversando com alguns pais, tá bom? Eu vejo que, às vezes, eles esperam acontecer o pior. Então, enquanto tá uma coisa assim, não, isso aí é normal, isso aí acontece mesmo, né? A gente vive nesse mundo, imagina, eu vou criar meu filho numa bolha, isso, aquilo, eles vão tentando fazer aquele malabarismo todo para justificar o que a gente sabe que tem dano. E isso pode ser, inclusive, por preguiça também, porque você conduzir bem, você controlar os acessos, você encarar essa neutralidade que não existe com ações demanda esforço, demanda atenção, demanda você saber aquilo que o teu filho tem recebido de influência de tudo, não só escolar, mas de mídias, de cultura, de tudo que ele consome de alguma forma. Isso dá trabalho, né? Realmente, assim, é uma escolha que leva a gente a trabalhar, mas nós precisamos ter uma visão da eternidade. O que eu gosto sempre de lembrar quando
De alguma forma, eu tenho que encarar minhas más inclinações. Nem sempre a gente quer enfrentar o que a gente precisa. É lembrar o meu propósito para a eternidade. Eu preciso lembrar o quê? Eu estou formando meu filho para o Senhor. E o meu objetivo final não é que ele seja simplesmente inteligente, bem-sucedido, mas que ele conheça Deus, que ele seja uma alma piedosa, que ele encontre o Senhor. E isso vai custar de mim, mas eu preciso abraçar, né, e me responsabilizar nessa missão que o Senhor me confiou. Uhum, com certeza. E porque isso faz, né, com que a gente tenha essa visão de ver o nosso propósito e também de enxergar essa diferença que nós temos no mundo, e isso nos empolga para a gente querer buscar aquilo que é certo, para a gente não só se acomodar com o mínimo que a gente pode se acomodar, mas para a gente buscar o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos, para as próximas gerações, que é realmente algo que seja Deus no centro. Mas isso daqui já já a gente vai falar mais sobre isso, sobre a educação cristã, mas antes eu queria ver com você, Vi, quais que são algumas das ideologias, das cosmovisões que estão sendo propagadas, seja em escolas, universidades, que realmente estão infiltrando na cabeça dessas crianças. Eu até ouvi uma pessoa dizendo esses dias que o progressismo é uma ideologia estéril. No fim das contas, eles não têm filhos, então o que eles fazem? Eles tentam, na sala de aula, pegar os filhos dos cristãos, dos conservadores, e essa é Exatamente. uma batalha que acontece bem ali, né? Essas ideologias estão lutando pelos corações dessas crianças. Então você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente, falar sobre Com certeza. construtivismo, dá aí um panorama pra gente, Vê. Ó, é importante a gente entender, ideologias, a gente vai ter todo tipo de nome. E a Uhum, cada era vão surgir novos nomes e novas ideias. Por quê? O que eu gosto de explicar sempre, inclusive até com os meus alunos, a gente sempre começa entendendo, obviamente, o padrão perfeito da criação do Senhor, mas entendendo a queda. A queda é um episódio importantíssimo para o cristão entender, porque o diabo ele não é criativo. Ele só muda a roupagem. A estratégia é a mesma, relativizar. O que a serpente ela faz ali no diálogo, né, com Eva? É uma relativização. Não é bem isso que Deus quis dizer. uhum, Não foi bem assim. Você pode olhar por uma outra perspectiva. Essa relativização ela acontece até hoje de diversas formas. E hoje, nessa era específica, nós temos ideologias que reinam. Todas são fruto de um humanismo. Então, se a gente pode colocar isso num guarda-chuva, né, grande, que hoje muitas pessoas vão deixar esse guarda-chuvão aí como o próprio progressismo, tem o humanismo. O humanismo, ele lidera isso. O homem é o centro dessas ideologias, sempre. E essas ideologias humanistas, elas são perigosas porque elas vêm ali travestidas de uma falsa modéstia, de uma bondade, sobretudo quando a gente está uhum, falando de criança. E aí eu vou me atentar agora para ideologias que têm relação com a educação. Uma delas, por exemplo, é o construtivismo, o socioconstrutivismo, que nada mais é do que ideologias que vêm inverter toda a ordem do que a palavra estabelece como um padrão de educação. Então, a gente tem hoje no Brasil quem é reconhecido como patrono da educação é Paulo Freire. E é bom citar o nome dele porque é o que sempre a gente vai ter aí, digamos, como grande vilão. E não porque uhum. seja só ele, mas porque é o nome que abarcou e traduziu muitas dessas ideologias para a nossa cultura. Isso no português e para a cultura brasileira como um todo. Essas E ele ideologias, tem um impacto também muito grande internacional, né, Vi, exatamente, esse ele estragou muita gente. reconhecimento. Exatamente, teve esse reconhecimento mundial. E o que acontece? O próprio construtivismo, por exemplo, ele vai inverter o papel das coisas. Então, o professor, e isso eu já aprendi muito forte no meu momento de formação, o professor, ele não é mais, por exemplo, um líder, um mestre, um guia. Ele passa a Hum, ser apenas um mediador. Ele é como qualquer um ali na sala. E você tem, por exemplo, aquele movimento muito forte de aulas circulares,
que você não sabe mais quem lidera, quem não lidera, o aluno ele perde a noção de hierarquia, o professor é meu brother, ele é meu amigão, e eu não vejo, obviamente, o problema não é o professor ter relacionamento com seus alunos, mas a autoridade ela é importante, porque quando nós transmitimos conhecimento, existe um mestre, existe um aprendiz. Jesus, ele não era igual aos seus discípulos, ele era o mestre, tinha, né, esse papel. Ele é, inclusive, o maior exemplo que nós temos desse papel de mestre, de professor, é o próprio Cristo, porque a gente vê toda a trajetória da condução dele com os discípulos. Essa é apenas uma das coisas. Um dos maiores impactos negativos que nós tivemos dessas ideologias a nível educacional é, por exemplo, a forma como a criança ela vai aprender. Você corrompe toda a ideia de aprendizagem e você, ao invés de trazer o que é certo para a criança e ela vai caminhando para crescer naquele conhecimento, você reduz o conhecimento à realidade momentânea da criança e dali para frente o que virar, virou, entendeu? Então são coisas que na hora da teoria, eles dizem o quê? Que é para respeitar o tempo de cada criança, que é para você respeitar as emoções da criança, assim como a gente vê muito, por exemplo, da educação positiva hoje. Na teoria, você vê muitas colocações que elas parecem bonitas, mas quando a gente leva em consideração, primeiro, a natureza é pecaminosa, porque já parte por aí, o que eu sempre tento dizer para os professores e principalmente os pais, é que a gente nunca pode levar em consideração uma ideologia, uma ideia que desconsidera aquilo que é primário para nós, que é a fé cristã e a palavra. A palavra apresenta cada um de nós, inclusive as crianças, como pecadores que precisam de Deus. Não são seres maravilhosos e não são seres que simplesmente estão ali, né, inocentes plenamente. E isso é um dano. Uma vez eu ouvi uma mãe, eu fiquei horrorizada. Ela estava tentando defender, né, a disciplina positiva, a educação positiva. E é interessante dizer isso, porque tudo isso tem tudo a ver com construtivismo. Se a gente olha a linha histórica, uma coisa ela vem da outra. Você muda a concepção de infância, muda a concepção de educação e agora você começa a construir várias novas coisas a partir disso. E aí perguntaram para ela assim, e qual que é a maior divergência, né, com o cristianismo? Ela respondeu assim, a única divergência é que a educação positiva não considera o pecado da criança. E eu pensei, meu Deus, como assim a única divergência? Assim, tira a parte da queda, você não tem redenção, não tem glorificação, não tem nada. E exatamente é isso que os pais não entendem. Se nós mudamos o verdadeiro problema, nós mudamos também a salvação. Quando você coloca que o problema da criança são os desafios emocionais, você desenvolve um Deus emocional para suprir isso. Quando o problema é a queda e o pecado, a única solução possível é Cristo Jesus. E isso afeta, inclusive, as áreas do conhecimento. Eu gosto de chamar de queda intelectual. O nosso conhecimento também foi afetado pela queda. A forma como nós recebemos as informações. E não só isso, por isso que estamos aí tão vulneráveis, né, a ataques na nossa mente. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo vai nos advertir ali em Colossenses 2:8, né? Tenham cuidado para que vocês não sejam enredados pelos conhecimentos desse mundo, pelas vãs filosofias que estão o quê? Baseadas nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Então, é muito importante. Mas, assim, voltando um pouco à questão da ideologia em si, de modo geral, são ideologias materialistas. Elas não têm uma visão que transcende a matéria. E por isso não serve para nós, porque a nossa visão de mundo, ela transcende o que é natural. Ela visa a eternidade. Então, é importante que a gente tenha, de fato, essa compreensão para não cair. Eu vejo muitos pais que às vezes olham, nossa, eu coloquei meu filho numa escola super legal, que se importa com a criança, tudo ali é acessível para a criança, aí já vem o nome, né? Uma escola construtivista. E aí eu tenho que explicar, olha, ao invés de construir, tá só desconstruindo tudo de bom que você colocou. E por fim, quando você vê, não sobra nada. E eu gosto muito de um princípio que a palavra nos apresenta, que a quem tem, mais é dado, e a quem não tem, até o que tem é tirado. E esse princípio se aplica a tudo na nossa vida.
Quando você vê, até o que tinha é tirado, porque você começa a perder acesso daquilo que realmente é bom. Então, para além de qualquer nome, qual é a minha recomendação? Como educadora, sobretudo como cristã, busquem por uma educação verdadeiramente cristã. Não se iludam com nenhum nome, mesmo que pareça bonito, que traga toda uma filosofia por trás, não se iluda com isso. Pense, este modelo de educação torna o meu filho uma pessoa apresentável a Deus. Se não é isso que este modelo de educação apresenta, ele não colabora com a minha missão, porque a minha missão é conduzir esta criatura que o Senhor confiou à nossa família, essa alma, para o Senhor. Isso é muito importante, porque daqui para frente vamos ter muitas mais, né, ideologias surgindo, que são extremamente perigosas e a gente precisa estar atentos. Eu vou até depois deixar algumas indicações também que alertam sobre essas ideologias. Claro que hoje o principal vilão é sim o construtivismo, o socioconstrutivismo, porque vai ser o pai, né? O pai e a mãe de todas as outras menores que vão surgir de modelos educacionais, de filosofias educacionais. Vi, uma dúvida aqui que eu tive. Aquela questão de falar que não existe a resposta está dentro da criança, isso também vem do construtivismo? Sim, inclusive assim, Hum, o que acontece? Nesse processo de você tirar, né, a hierarquia, a autoridade do professor, você também tem o processo de não apresentar, por exemplo, que a criança está errada, e isso de forma mais uhum, prática, inclusive até na correção da caligrafia. Eu lembro, por exemplo, que já no processo de formação eu fui orientada a não corrigir, porque aquilo poderia oprimir. O que acontece? A gente falou de Paulo Freire, né? Então vou discorrer um pouco mais da obra dele. Ele é muito conhecido pela pedagogia do oprimido, que esse uhum, olhar para a criança como se sempre ela tivesse de uma forma inferior e nada está acessível para ela na sociedade, inclusive o conhecimento. E qual é o processo? Por que você tira aquilo que é errado? Porque esse é o caminho para relativizar. Se tudo é verdade, nada é verdade. Entende? Se tudo é uhum. mentira, nada é mentira. Então, quando você generaliza, você perde os padrões, você perde o controle. Assim, você gera cada vez mais divisão e você tem uma facilidade maior para governar as pessoas. E isso facilita, inclusive, que você governe a mente delas. Toda a arquitetura por trás dessa ideologia construtivista nada mais é do que um processo de construção para aprisionar as mentes. Então, você Uhum. prepara um modelo de educação que favorece que você doutrine a pessoa, porque ela não tem uma régua, ela não tem um padrão, ela não tem um crivo, porque tudo pode ser relativo, tudo depende da experiência pessoal dela. Uhum. E isso é tão interessante, porque eu até estava uma vez conversando com uma pessoa e eu mencionei a questão de que cada ser humano tem valor intrínseco. E eu usei esse termo e a pessoa já virou e falou assim: Mas então você já está tendo como pressuposto a criação. A pessoa entendeu que numa Sim, vertente de evolucionismo não encaixa o ser humano ter um valor inerente ao fato de ser um ser humano. Enquanto para nós cristãos é o básico, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, porque nós somos criados, não evoluídos. Então são essas coisas sutis que pegam a gente e muitas vezes se a gente não tiver esse conhecimento de conseguir identificar, tanto que quando eu era criança o da moda era o ensino Montessori. Então agora uhum, já tá tendo as novidades de nomes, que se a gente não souber, a gente vai cair simplesmente. exatamente. E quando isso é apresentado, sobretudo de uma forma assim mais geral, para leigos, vem Uhum, uma maquiagem, né, uma roupagem, nossa, eu estou valorizando meu filho. É óbvio que a gente precisa se preocupar com todas essas coisas, mas nós não precisamos de muletas para isso, porque a palavra já nos leva a tudo isso. Não existe maior valor que você pode dar ao seu filho do que a imagem e semelhança de Deus. Nada pode nos engrandecer mais como seres humanos do que, de fato, termos sido criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Você citou essa questão do evolucionismo e me lembrou de uma outra obra que cabe muito com isso que nós estamos falando, da neutralidade. Não é somente sobre educação, é uma obra sobre cosmovisão, de modo geral, que é verdade absoluta, da Nancy Pierce, que vai trazer hum, estudos aí aprofundados de Francis Schaeffer, que é muito uhum, importante para que
todos nós como cristãos conheçamos, né, a nível de defesa da apologética, defesa da fé cristã, dos nossos princípios, e justamente o que ela mais vai aprofundar no livro é a questão do design inteligente, toda a desconstrução que acontece do plano original de Deus através dos ensinos do evolucionismo, por exemplo, toda a teoria de Darwin e tudo mais. Então é bem interessante quando a gente se aprofunda nisso, porque aquilo que você citou antes, né? Os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles entendem o impacto disso. Eles entendem o impacto de uma criança, por exemplo, ter convicção de que ela não foi uma obra do acaso, e sim uma criação de Deus. Mas aí a gente acha que tudo bem. A primeira coisa que o nosso filho aprende na escola é isso, que ele não foi criado por Deus e tá tudo certo. Não, ele sabe a verdade. Aquilo ali vai penetrando, e vai penetrando, e vai penetrando. Quando a gente vai ver, tem toda uma corrupção da mente e das ideias, que é justamente o que o construtivismo ele vai fazer com a inversão das coisas. Então é sempre isso. O que era para estar numa posição de liderança agora é invertido. A verdade ela já não tem mais valor, ela é relativizada. E isso vai acontecer não só no nível da direção das ideias, mas da aplicação pragmática dos conteúdos também. Tendo, por exemplo, a questão do evolucionismo, uma coisa que nunca foi comprovada, é literalmente uma ideia da cabeça de alguém e escolheram colocar isso como verdade para o mundo. Só que uma mentira que ela é dita muitas vezes, ela passa a ser encarada como verdade para as pessoas. E isso é um perigo enorme, né? Com certeza. E na escola a gente aprende muito dessas coisas. Eu lembro que quando eu comecei a assistir uma série de documentários do Francis Schaeffer, que é chamado, com base no livro dele, né, Como Viveremos, a minha cabeça explodiu de tanta coisa que eu pensei, por que nunca ensinam isso nas escolas? Sempre, aí no caso eles falam mais sobre a questão da matéria de história, que ele vai mostrando que Roma caiu não por causa de fatores externos necessariamente, mas porque o hedonismo estava tão grande lá dentro que enfraqueceu tudo. E é lindo a forma como ele compara moedas do início do Império Romano, moedas do final, como que a degradação moral fez um impacto para diminuir criatividade, diminuiu, digamos assim, A beleza, né? Tudo, os justamente a detalhes. beleza, a arte é afetada. Então, essas coisas, assim, já puxando um pouco esse gancho da destruição de Roma, como que o impacto moral, ele tem um impacto social, no sentido de que todo esse construtivismo não é só que isso vai fazer mal espiritualmente, mas também vai fazer mal na vida da criança, no sentido de que é uma ideologia que emborrece. Então a Sim, gente e coloca vê, né? Deus no lugar errado, né? A criança ela passa a ser um Deus. O que eu vejo como um perigo muito grande, você citou a questão do hedonismo. Quando a gente coloca o ser humano, por isso que é tudo fruto de um pai grande ali, que é o humanismo, né? Digamos. Porque essa degradação toda, ela leva o homem a ser seu próprio Deus. O que acontece com uma criança que não escuta não, que não é corrigida, que não tem limites, onde ela pode simplesmente tomar as decisões por si o tempo todo? Isso tem um futuro. O futuro é o que a gente está colhendo hoje, pessoas que não conseguem vencer seus próprios prazeres. O que é uma pessoa livre em 2024? É uma pessoa que não tem, na verdade, liberdade nenhuma, porque ela não consegue controlar nem os próprios instintos. Mas isso é ser livre, você se entregar aos seus prazeres, porque essa é a inversão completa, né? Existe o futuro da criança criada numa ideologia como essa. Eu acompanhei um caso de perto, que é uma pessoa muito incrível, que eu tive o prazer de acompanhar por um tempo, e ela cresceu nesse contexto de uma educação super montessoriana, construtivista, aquela coisa toda, e a princípio a família achava aquilo maravilhoso, e ela sofreu muito para amadurecer na vida adulta, ela simplesmente não sabia lidar com conflitos, até hoje enfrenta consequências disso, e não só esse ponto, ela estava muito mais vulnerável a se entregar para uma vida libertina, porque ela não tinha limites. Não tinha padrão do que é certo e que é errado. Tudo, eu posso tudo. Eu vou escolhendo no caminho. Minha decisão ela é certa para mim. Eu não preciso que seja certa para os outros. São pequenas coisas que infiltradas elas levam à distorção de todo o estilo de vida, né? O comportamento, enfim. É caótico. O resultado final é caos puro. Não tem como defender. Por isso que eu gosto de dizer sempre:
Pais cristãos, vocês não precisam de uma ideologia para criar seus filhos. Vocês têm a Bíblia. Eu tenho a Bíblia. Uhum. Eu não preciso, é como eu sempre digo, nós não precisamos, como cristãos, de nenhuma bandeira, a Bíblia é suficiente. Se eu preciso de uma bandeira externa para defender uma causa que eu considero justa, eu ainda não compreendi a obra redentora de Cristo Jesus. A obra de Cristo é suficiente, a palavra Uhum. é suficiente. Somos cristãos protestantes justamente por isso, cremos na suficiência da palavra de Deus e precisamos valorizar isso como uma verdade. Agora, não é porque me ajuda a educar melhor. Eu entendo que existem sim ferramentas e conhecimentos que são muito importantes no nosso dia a dia, mas que isso nunca seja colocado como um guia, porque o guia da nossa vida é a palavra. Colocou algo no Uhum. lugar da palavra, a gente está caindo num caminho de idolatria, de entrega aos valores desse mundo, e isso é extremamente perigoso. Com certeza. E isso traz um alerta, né, pra gente, como pais, como pessoas que estão passando o bastão para a próxima geração. Não só de dar um play e deixar rolar para que a pessoa que estiver mais disposta a educar o meu filho eduque, Hum. mas para que eu esteja controlando o que está acontecendo, para que eu saiba, para que eu esqueci o termo que você usou, vi esses dias num post de assumir o controle da educação dos seus filhos. Você pode falar um pouquinho para a gente como que seria isso na prática? Com certeza. E é importante até para a gente pensar numa aplicação, né? Daqui dessa conversa. Uhum, O que eu faço agora, como pai e mãe? Então, nós precisamos entender primeiro. A educação dos nossos filhos é nossa responsabilidade. Então, a escola não tem responsabilidade de educar a criança, a igreja também não tem essa responsabilidade. Essas instituições, como um todo, elas são parceiras no desenvolvimento. A família que recebe a incumbência, a ordenança de educar os filhos. Deus nunca uhum, diz simplesmente envie os seus filhos para a sinagoga para que o mestre os ensine. O que a palavra diz é que dentro de casa, no caminho, na construção da vida, nós conduzimos. Então, a primeira coisa é assumir essa responsabilidade. E como, né? Como em 2024 eu assumo essa responsabilidade? Tendo cuidado de tudo aquilo que a criança acessa e de tudo aquilo uhum. acesso à criança. Nem sempre é só o que a criança acessa, mas aquilo que tem acesso a ela. Às vezes a gente se preocupa só, sei lá, se o filho assistiu alguma coisa ou ouviu alguma coisa, mas a gente não pensa também nos meios que estão influenciando a vida dessa criança, tudo aquilo que acessa a vida dela de alguma forma. É nossa responsabilidade. Ah, mas eu não tenho como saber tudo. Mas você precisa tentar saber quase tudo. É teu papel, não é? Assim, não tem muito o que eu te dizer, né? Uhum. Não tem como eu diminuir, amenizar a tua responsabilidade, faz parte, é nosso papel como pais, sobretudo pais cristãos. E aí, qual que é o ponto? É pensar qual é a nossa missão como uma família cristã, formar filhos para Deus. Então, tudo que eu fizer de alguma forma precisa colaborar para que o meu filho encontre o Senhor. Então, se, por exemplo, não sou eu que lidero completamente a educação do meu filho em casa, qual é a instituição que ele está? Qual é a doutrina que guia essa instituição? Qual é o professor que tem acesso? Quem é este professor? Como ele vive? Eu uma vez ouvi uma situação tão interessante que é uma criança que voltou para casa roendo unha e de um tempo passou a roer unha e não tinha esse hábito antes. E quando a mãe foi ver, a professora roía as unhas. Olha só que coisa. É uma coisa, eu tô Uhum. trazendo aqui um detalhe que pode parecer bobo, mas como os hábitos, eles que a criança está recebendo, vão construir aquilo que ela vai fazer, né? Crianças, elas não são as melhores em obedecer, mas elas são especialistas em imitar. Elas são Uhum. especialistas em replicar aquilo que elas estão vendo, em reproduzir um estilo de vida que está ao redor delas. Então é aí que a gente se responsabiliza, quando a gente prepara todo o ambiente que os nossos filhos têm acesso, para que isso favoreça a missão deles e a nossa missão também nessa terra. Obviamente, o prático, cuidado com tudo aquilo que assiste. Criança não precisa de tela. Existem outras coisas que vão agregar mais. Cuidado com as literaturas. Às vezes até isso. Você está colocando coisas que parecem inofensivas e que estão ali trazendo um padrão que não é o padrão que você tem.
para dentro da sua casa e para dentro da mente, do imaginário dessa criança. Cuidar com as companhias do seu filho. Quais são as crianças que influenciam o ciclo dele, né, ali, de amizades, de relacionamentos, qual a cultura familiar que tem sido estabelecida. E, obviamente, você tomar a frente, conferindo todos os materiais, tendo uma cultura de doutrina cristã no lar, não só através do culto doméstico, mas tudo que é feito na casa, tudo aquilo aponta para Deus, tudo aquilo aponta para o lugar onde a criança entende o padrão, ela tem noção do que é o certo e ela vai, obviamente, crescer, tomar decisões, amadurecer com base neste padrão e acima de tudo isso, cobrir sempre a criança de oração. Eu creio muito que o Senhor, ele trabalha na vida de pais que oram, pais que são realmente, vivem uma vida de devoção ao Senhor, né? Porque, de fato, nós não podemos proteger 100% do tempo. Vão haver ali influências, isso é um fato. E nós sabemos que a gente faz tudo o que a gente pode, Deus nunca vai deixar de fazer o que ele tem que fazer. Ele sempre vai fazer a parte dele, porque ele é bom, ele é fiel, e nós, né, evidentemente, passou um carro aí na rua, nós, evidentemente, trabalhamos fazendo a nossa parte. Tenham cuidado, sobretudo se a questão educacional não está totalmente no seu controle. De alguma forma, você precisa checar o que está influenciando ali o tempo maior da criança, né? Isso é muito importante, porque depois as consequências, elas virão. Tente, ao máximo, construir você, né, pai e mãe, o imaginário social do seu filho. O que que é isso? Por que que a gente falou tanto de imaginário social? É o que você coloca como padrão. O imaginário social é o que vai construir a nossa cosmovisão, a forma como a gente interpreta o mundo, as situações, a realidade. Então, você tem um esforço maior de nutrir, né? Eu gosto muito de uma obra de Lewis que vai falar sobre a abolição do homem. É uma obra sobre educação. E foi interessante, não tinha nem separado ela para indicar aqui, porém é uma leitura obrigatória porque vai falar de educação e de moralidade e vai falar sobre nutrir, né? Homens bem nutridos é que estarão fortalecidos nesse mundo. E aí a minha pergunta, na verdade, né, que eu quero deixar aqui para todos questionarmos, o que tem nutrido as nossas crianças? O que tem nutrido os meus filhos? Se eu espremer teu filho, se eu espremer meu filho, sai o quê deles, né? O que flui dessa criança quando ela é espremida? Porque é isso que a vida faz com a gente. A vida espreme a gente. Vai sair daquilo ali o que está nutrido dentro. E é nossa responsabilidade. Nós responderemos, né, sobre essa responsabilidade, esse papel que nós recebemos. Isso é verdade. Você falou do Lewis e eu também estava pensando nele. Porque até na biografia, e recentemente eu estava assistindo o filme que conta a história da conversão dele, O Convertido Mais Relutante, e mostra como que foi justamente no período que ele estava no internato, longe de casa, que ele começou a cogitar pecados, questões de moralidade sexual, de vendo o ambiente com os colegas, e às vezes as coisas também que eram ensinadas, ele fala que foi a influência muito grande de um tutor ateu que fez com que ele abraçasse Olha o só. ateísmo no início. E eu depois, igual você citou, né, no Abolição do Homem, ele já falando o contrário, ele pega e denuncia um livro que estava fazendo o contrário nesse papel para realmente Exatamente. desconstruir a mente das crianças. Então, é interessante a gente ver como que a experiência dele ajudou ele a querer alertar outras famílias. Mesmo que ele nunca tivesse tido filhos próprios, ele quis estar alertando outras Não, e famílias que eles estivessem, né, cuidando deles. exatamente, tem uma citação nessa obra que, assim, foi um marco nessa minha busca por uma boa educação, que ele vai dizer o seguinte, né? Nós os castramos e esperamos dos castrados que sejam frutíferos. Isso, assim, fez, sabe, é aquela citação que dá um boom na nossa mente, que a gente fala, meu Deus, traduziu. E ele compara justamente o que acontece, o enfraquecimento moral, que para mim assim é uma profecia do que a gente vive hoje, né? Ele compara isso com a esterilidade, porque é de fato o que a gente vive. Todas essas ideologias, todas essas ideias mundanas, elas vão esterilizando aquilo que o Senhor, no plano original, projetou para que tivesse vida, para que frutificasse para adoração a Ele. Hoje, na verdade, é estéril, é vazio. Volta o que nós conversamos, né?
no início. Por isso que, assim, é urgente o nosso posicionamento, a nossa ação e a intervenção das famílias. Eu acredito que o Senhor tem despertado famílias nessa geração, porque são as famílias que vão, de fato, poder corrigir dentro de casa todos esses danos, né? Uhum. E é interessante porque hoje, assim, eu comparo com a minha infância que essas coisas nem sequer eram cogitadas, de ter uma escola verdadeiramente cristã, não só uma escola que botava versículos aqui e ali, mas uma que realmente tivesse Deus como centro do ensino e até matemática, física, química, até essas que às vezes a gente pensa que são um pouquinho mais neutras, mas tendo elas sendo ensinadas a partir de Deus, Deus ser no centro, como que isso é importante, seja em escolas cristãs clássicas, seja no homeschooling, educação domiciliar, essas coisas que são tão importantes. Você pode compartilhar com a gente, Vi, um pouquinho do que você vê da importância dessas instituições, de pais cristãos estarem buscando esses recursos? Com certeza, e até uma coisa interessante, só para a gente não perder, que você citou, né? Uhum, Escola cristã não é a escola que faz a criança orar, simplesmente. Ah, uhum, nós temos uma oração antes de comer, né? Nós santificamos a aula, ou a gente ora antes da aula para aprender bem. A verdadeira educação cristã é aquela que tem Deus como centro de toda a uhum, educação. Inclusive, me fez lembrar, nós falamos sobre neutralidade, e olha que interessante, uma das obras que eu separei, inclusive foi a que eu havia comentado antes com você, pensando biblicamente sobre educação, o autor vai dizer o seguinte: ou alguém ensina uma matéria em submissão a Cristo, ou ensina uma matéria em rebelião contra ele, exatamente o que nós havíamos conversado. Não há neutralidade ao falar sobre questões como a origem do homem, a natureza da verdade, a base da lógica e da matemática e o padrão de moralidade. Tentativa de neutralidade na educação é incredulidade. E tal uhum, incredulidade é tolice. Eu amo essa citação nesta obra, porque traz inclusive o exemplo da matemática. A matemática não é neutra. Não tem como uhum, você pensar a lógica do mundo sem olhar a grandeza do Criador, porque a matemática é uma excelente oportunidade de glorificar a Cristo quando você entende a obra perfeita de Deus em tudo na criação. Não há como dizer que isso é uma obra do acaso, mas é o esforço, né? Que é feito constantemente numa educação secular, mundana. Então, assim, quando nós uhum, falamos de instituições, é muito importante que, primeiro, o ideal, e eu digo isso porque não é que a gente, não é porque a gente precisa tomar uma decisão que não é ideal, que o ideal não exista. A gente precisa aceitar uhum, que o ideal existe. O ideal é que pais eduquem seus filhos. Ponto. Isso não, a gente não tem que discutir esse ponto. Eu sei que algumas pessoas elas uhum, se sentem talvez ofendidas. Ah, então eu não sou um bom cristão, eu não sou um pai bom porque eu não educo meu filho em casa. Ninguém está dizendo isso. O que nós estamos dizendo é que existe um padrão. E esse padrão, ele é bíblico. A palavra uhum, nos conduz. É claro que hoje nós temos uma estrutura de conhecimento que muitas vezes até engana os pais como se eles não tivessem capacidade de ensinar aquilo, quando na verdade é extremamente impossível. Então o ideal é que o pai ele tenha esse papel. Quando o pai não consegue, por alguma razão, exercer completamente esse papel, e ele vai delegar isso, é importante que ele delegue com responsabilidade. Seja, às uhum. vezes, um tutor que vai auxiliar no homeschooling. Esse ano mesmo eu estou voltando, por exemplo, no auxílio com algumas famílias com relação à educação domiciliar, mas tenha responsabilidade em escolher um tutor que vai ser um parceiro na tua missão de levar o teu filho a Deus e não o seu filho ser entregue ali a si mesmo. Da mesma forma, se de alguma forma você precisa delegar parte, né, dessa educação, a escola que você escolha também com responsabilidade. Agora, escola cristã é garantia que o seu filho está protegido? Não. Então, mesmo que seja, porque eu sei que tem pais que talvez não vão conseguir uma escola cristã. Não existe chance de descanso, gente. Nós precisamos estar Uhum, atentos e alertas, independente da circunstância. Claro que existem situações onde você pode confiar, às vezes, melhor nesse processo, mas ainda assim é necessário supervisão constante, mesmo da escola cristã, seja de uma escola secular, e, obviamente, inclusive no processo da educação domiciliar, você vai precisar saber o que seu filho está lendo, como está uhum. sendo
processo de aprendizagem, a forma como aquele conteúdo está chegando, esse conteúdo favorece a palavra, né? Esse conteúdo, ele valoriza a verdade da palavra, esse conteúdo ensina, por exemplo, que a verdade é relativa. Nada vai nos garantir a não ser que a gente cheque. Então, o pai cristão, ele terá que passar, sim, uma parte considerável do processo de criação, de formação da pessoa como um todo, porque a palavra educação, ela vem, né, do latim educare, que é formar de dentro para fora, e é tudo, não é só intelecto, é formação completa, caráter, moral, física, emocional. Então, tudo isso, esse pai terá que se responsabilizar. É claro, nós temos o suporte de instituições e é muito importante, mas como eu falei, o principal é a clareza de que mesmo que você tenha uma instituição te auxiliando, essa instituição apenas está te auxiliando, ela não é responsável por garantir que o teu filho conheça o Senhor e glorifique a Deus em tudo que ele fizer. Essa responsabilidade é nossa, né? Minha e de cada pai e mãe, cada um de nós que estamos educando aí as crianças. E entender isso realmente muda o jogo, porque ficar delegando, no fim das contas, depois a gente vai querer delegar a culpa também. Se não der certo, aí, a culpa foi da escola, a culpa foi da igreja que a gente estava. Sendo que, como adultos e como cristãos, nós temos que assumir a responsabilidade, a gente volta lá diferente pro do que Adão e Eva fizeram. Exatamente. Porque foi a se a mulher gente ficar julgando, exato. se a gente aí joga pra mulher, aí joga pra serpente, sempre a gente vai achar alguém pra jogar a culpa. Mas se a gente for assumir realmente o controle da nossa própria vida e entender as responsabilidades que Deus concedeu a nós e não fugir dessa responsabilidade, nós vamos conseguir glorificar e frutificar naquilo que Deus nos deu. Porque Deus não nos deu missões que são impossíveis de cumprir. Ele nos deu coisas que ele nos capacita pra gente conseguir fazer. E já nos deu as ferramentas, né? Que é a palavra, toda a instrução, nós já temos. O que nos falta muitas vezes é disposição e coragem de assumir, inclusive, as nossas próprias misérias, né? Nesse processo. Eu acredito que, assim, um dia eu estava falando com mães sobre isso, né? E era um papo sobre a maternidade real e todas as reclamações da vida de mãe. E eu tava falando, gente, de fato, deve ser terrível ser mãe sem Deus. Porque deve ser terrível cumprir uma missão que Deus deu sem Ele. Ele justamente nos dá para que façamos com Ele e para Ele. Sem Ele, sem depender dEle, sem depender da palavra, vai ser pesaroso mesmo, vai ser um fardo terrível. É nele que qualquer fardo, né, se torna leve, onde o jugo é suave. Então, o segredo está em justamente depender do Senhor e de sua palavra, e assim nós viveremos melhor, né, até encontrá-lo. E porque uma coisa que ultimamente tem me empolgado muito é essa questão de que quando a gente pensa nas promessas de Deus, em tudo que Ele prometeu para nós e tudo aquilo que Ele garantiu para o nosso futuro enquanto crentes, nos motiva a trabalharmos com afinco hoje. Porque cada mãe que recebeu um filho, ela recebeu uma missão a longo prazo. E da mesma forma como quando Deus fala, né, para Josué e Caleb para tomarem a terra prometida, porque Deus já entregou nas suas mãos, eles tinham a responsabilidade de efetivamente irem lutar, mas já tinham a promessa de que iria ganhar. Então, se pensar em como Deus ama famílias cristãs, como que Deus ama o nome dele sendo glorificado, pais cristãos, eles têm essa oportunidade de entrar numa luta que Deus promete que Ele vai abençoar. Então, isso dá um ânimo, dá um gás para pais quererem fazer isso, né. E porque nem são nossos, né, isso é obviamente responsabilidade, mas também um consolo, são filhos do Senhor, né. Nós somos aí realmente canais de Deus, e para sermos usados, e glória a Deus por isso, isso traz, o consolo da nossa vida, que o Senhor Ele nos sustenta. Eu, assim, tenho plena convicção de que eu sozinha não tenho capacidade, né, eu e o meu esposo, de formarmos o Emanuel para o Senhor, mas nesse lugar de dependência, de intimidade com o Espírito Santo, busca da palavra, aí sim nós
encontraremos, né? E aí educaremos no caminho, que é justamente a instrução que nós temos. Se você criar no caminho, ainda que a criança seja velha, ela não se esquecerá, porque ela foi criada debaixo desse princípio. Então, eu acredito muito nisso, porque creio no poder da palavra, né? Via, eu vou pedir para você continuar falando aí quais que são os incentivos que você tem para pais cristãos que estão ouvindo a gente e às vezes estão um pouco, assim, percebem, obviamente, a situação da educação secular hoje, mas às vezes estão confusos sobre como colocar em prática uma Uhum. educação cristã. Como que você incentivaria essas famílias? Olha, meu incentivo não é porque você não pode fazer tudo hoje que você não possa fazer nada hoje. O que eu Uhum. vejo, muitos pais, eles se paralisam porque, meu Deus, não consigo, talvez, encontrar esse caminho ideal hoje. E aí eles paralisam e não fazem nada. Então, faça o que é possível hoje. O que você pode hoje? Ser mais atencioso, estar mais presente, já começar a observar e supervisionar aquilo que o teu filho tem acesso. Hoje você já pode tomar decisões difíceis, que é a questão da redução até a escassez, né, da questão das telas, é você tomar decisões, por exemplo, sobre os livros que vão entrar e não vão entrar na sua casa, se isso já é um hábito, e não só isso, lembrando que nós falamos anteriormente, nem sempre os nossos filhos vão ser os melhores em obedecer, mas eles serão muito bons em imitar, e que eles tenham em nós um referencial de devoção, de busca pela palavra, de rendição ao padrão bíblico, de perdão, sabe, de arrependimento, que isso seja primeiro em nós, para que a gente conduza justamente as crianças neste caminho. E eu diria o seguinte, a depender da tua rotina, da forma como você vive a sua vida, busque auxílio de pessoas experientes, até instituições que possam te ajudar nesse processo. Às vezes você não sabe exatamente por onde começar. Existem hoje tutores, cristãos que trabalham na área da educação, editoras tão sérias que têm produzido materiais que vão te auxiliar nesse passo. Comece, né? Inclusive, a gente até conversou sobre possíveis indicações, eu acredito que cabe muito para esse despertamento e esses passos iniciais. Eu acredito que a gente precisa reconhecer que sozinho a gente não pode mesmo. E, obviamente, primeiramente dependemos do Senhor, mas também é importante reconhecer pessoas, autores, instituições que já estão nesse caminho de uma educação cada vez mais bíblica e nós termos isso como inspiração e como ponto de partida. Então, como incentivo também para os pais, eu quero deixar algumas indicações aqui, e não só para pais, mas para educadores também. Eu sei que provavelmente são os dois públicos principais nessa conversa. Você que é educador e pai, eu diria que são leituras obrigatórias que vão te inspirar nesse processo. Nós já citamos Quero ver aí, aí, eu né? peguei uns aqui que eu quero ver se a gente Olha está só, combinando os livros. então, bora, ó. A gente até comentou de abolição do homem, então fica aí a dica, obviamente é muito importante. Mas eu separei um que eu estava até comentando com você. Ah, Ó, estamos aqui, ó. O meu não, combinadinha. minha câmera tá mais distante, não vai focar tanto, ó. A minha acho que tá Gente, estamos de parzinho. invertida. Pronto, o seu deu perfeito, ó. Pensando biblicamente sobre educação. Esta obra, gente, é uma obra sucinta, objetiva, mas é um verdadeiro alerta aos pais sobre a Verdade. questão da educação, sobre viver uma educação verdadeiramente bíblica. Inclusive, a citação que eu li é desta obra. Recomendo muito. A segunda tem já tudo a ver com a questão da educação domiciliar, é quem controla a escola governa o mundo. Olha lá, pronto, a gente está muito alinhada, meu Deus. Esta obra de Gary DeMar, ela é excelente, porque ela vai justamente... É um alerta muito grande a questão da educação domiciliar, porque é um alerta sobre a doutrinação, sobre o controle da mente. Logo no início dessa obra, tem uma citação que, assim, para mim, foi muito disruptiva, que é uma situação de um pai dialogando ali com Hitler, né? E aí esse pai vai questionar Hitler, você é isso e aquilo, enfim, e a obra vai dizer, né, a citação vai dizer que Hitler, ele responde para esse pai, eu não me preocupo com você, você vai passar, os seus filhos já são meus. Olha só que coisa pesada, Hitler dizendo, eu já domino a mente dos seus filhos, eu já dito o que eles vão pensar, as decisões que eles vão tomar, e não é à toa que ao final, né,
ao desenvolver o discorrer do controle nazista, os próprios filhos é que denunciavam os pais, os próprios filhos diziam onde os pais estavam escondidos, davam o endereço das casas, dos esconderijos para que os pais fossem presos, torturados, enfim. Então, este livro, assim, é um alerta pesadíssimo sobre o controle da mente, e o título da obra já sugere isso, né? Quem controla a escola, quem controla o ensino, governa o mundo. Quem tem o controle do imaginário vai governar os passos de uma sociedade. E por fim, o ultiminho aí que eu separei, que tem muito a ver também com essa questão até da rotina educacional e tudo mais, é o Emburrecimento Programado, que também é uma obra objetiva. Este livro, Emburrecimento... este aqui é bem legal, então fica aqui, vou poder contribuir com uma dica para mim também. Diferente, exato, para você. Este livro, Emburrecimento Programado, ele é extremamente interessante, porque ele vai falar como não só a doutrinação a nível sistemático de educação, mas como todo o ambiente escolar e de educação desse mundo, ele vem para enfraquecer a criatividade, a beleza, o desenvolvimento saudável de uma criança. Então, assim, tem comparativos pesados, mas são verdades que nós precisamos aceitar. Inclusive, um dos alertas que essa obra vai trazer é sobre o tempo que a escola demanda das crianças. Ele faz um cálculo que a escola demanda ali do tempo útil da criança. Vamos dizer que uma média de 8 horas ou mais, porque além do tempo que a criança passa na escola, ela tem o tempo se arrumando para ir para a escola, no transporte de ida para a escola, no transporte de volta da escola, fazendo a tarefa de casa da escola, e no fim os pais terminam com uma média de 3 horas semanais de influência sobre o filho, e todo o restante da influência está sobre a escola e as telas. É um alerta importantíssimo, então fica também essa dica. Sobretudo, gente, evidentemente, busquem a palavra do Senhor, né? A palavra que vai nos guiar e ditar aí toda a nossa vida. Amém. Isso é tão verdadeiro. E eu nem vi o tempo passar. Sim. Tão boa que foi essa conversa e a forma como você falou. Glória a Deus por tudo isso que você passou pra gente. E muito obrigada, Vi, por ter Eu que agradeço. O seu tempo e acompanhe o Pedago Consciente. Esse é o meu convite. Acompanhe o Pedago Consciente, porque lá nós temos conteúdos e teremos muita coisa legal esse ano para pais, sobretudo para educadores. É nossa missão ali como instituto, então nós estamos posicionados para isso. Espero que dê tudo certo, mas contem com a gente, comigo nesse processo, e eu que agradeço o convite. Mais uma vez, é sempre uma delícia, temos que marcar mais vezes, e eu tô com fé que nós nos encontraremos presencialmente ainda este ano, hein? Se Deus quiser. Pessoal, tá aqui na descrição o Pedago Consciente. Dever de casa dessa live vai seguir e ler os posts. É isso aí, muito obrigada mesmo. Eu falei que você ia gostar. Então tenha certeza de começar a seguir o Pedago Consciente para você estar se conscientizando ainda mais. Todas as indicações de livros vão estar aqui na descrição. Então, esteja se aprofundando nesse tópico, se aprofunde na palavra de Deus, estude mais sobre educação, veja as suas opções para que, como cristãos, possamos estar protegendo a próxima geração, para que os nossos filhos sejam crentes e amem a Deus. Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.